Uma coisa importante que devemos dominar de capacidade humana. Boa noite com Jesus. Deus abençoe a audiência aqui, os que estão pela internet, pelo rádio e os que assistirão o DVD depois também. Em nome de Jesus Cristo. Agradeço a Deus por estar aqui. Agradeço ao pastor Joaquim Gonçalves pelo convite, a confiança. Todos os pastores que esforçam junto com todos os que se colocam aqui. Deus vos abençoe. Certamente deve ter alguém dos nossos irmãos conectados lá na cidade de Colinas do Tocantins, pela internet. Deus vos abençoe. Vamos nos colocar em pé, vamos ler a Escritura. O pastor ao qual eu auxilio na cidade de Colinas é o pastor Wagner Borges. É o nosso pastor ali. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Oremos. Nosso Pai, te agradecemos por este grande tempo de ajuntamento mais uma vez. E abrindo a palavra do Senhor e colocando-a diante de nós, oramos agora que o Espírito Santo tome aquilo que é de Deus e nos entregue, para que possamos deixar este lugar de adoração hoje com os nossos corações alegres, cheios de satisfação, e vemos o Teu grande poder de libertação, Senhor, como Ele libertará os cativos, pondo-os em liberdade. Nos faça saber as coisas que foram, que são e que hão de vir. Nós Te agradecemos por estas coisas. Nós oramos para que Tu abençoes enquanto estudamos a Tua palavra juntos. E quando sairmos, que isto possa ser repetido em nossos corações, enquanto vamos pelo caminho. Abençoe cada ministro hoje em todos os lugares, os Teus servos que se firmam por esta Tua verdade. Responda as suas orações pelos enfermos, cure os corpos enfermos daqueles que estão sofrendo. Senhor, pedimos para que Tu vás entre as pessoas e procure aquela predestinada lá fora, Senhor, e traga-a de alguma forma para que a luz possa cair através do caminho, Senhor, pois cremos que já está ficando tarde. O sol está rapidamente se afundando no oeste. Então logo chegará o tempo em que ele não existirá mais, e o tempo e a eternidade entrarão em harmonia, quando Deus e o seu povo entrarem em harmonia. E nós oramos, Deus, que naquele dia sejamos contados entre aqueles que se harmonizarão com Cristo, que serão chamados de sua noiva. Ajuda-nos enquanto preparamos, não sabendo que o amanhã trará, mas estamos preparados para receber qualquer coisa, Senhor,
contanto que saibamos que Tu és por nós, estamos prontos para receber isto. Pedimos esta bênção para a glória de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentai-vos. Vamos ouvir o hino Não Desistir, com a irmã Franciele. Dias há, bem sei, em que triste te sentes, sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e forças na alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Este mundo, eu sei, já não vai muito longe, e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Não desistir, Ele virá.
Aleluias, graças a Deus. E o tempo e a eternidade entrarão em harmonia quando Deus e o seu povo entrarem em harmonia. Para mim isto é muito profundo. Harmonia é disposição bem ordenada entre as partes de um todo. Estava pensando, se nós não pudermos encontrar esta disposição bem ordenada aqui, neste encontro, neste plenário, onde é que nós vamos encontrar uma disposição bem ordenada entre as partes de um todo? Harmonizar quer dizer pôr em harmonia, que por sua vez também é conciliar, ou pôr em boa harmonia, que também é reconciliar. E Ele pôs em nós a palavra da reconciliação. Reconciliar quer dizer estabelecer a paz entre. Então, tudo isto está colocado bem diante de nós, nas nossas mãos, vamos assim dizer. Na mensagem Como Poderei Vencer, parágrafo 44, o profeta diz assim: nós vemos esta era em que estamos vivendo. É uma das maiores eras de todas as eras. Esta era de Laodiceia é a maior de todas as eras da igreja. Obrigado. Esta era da igreja de Laodiceia é a maior de todas as eras da igreja, porque é o fim do tempo e a harmonização da eternidade. É nisto que o Espírito Santo está trabalhando com a sua igreja, com a sua noiva, nestes últimos dias da era da igreja de Laodiceia. Ele está nos trazendo para uma harmonização completa. Cada parte colocada em seu devido lugar. Cada membro do corpo em seu devido lugar. Em harmonia uns com os outros.
E quando isto acontece, Deus e o seu povo entram em uma harmonia tal que o tempo não pode permanecer mais. A matéria não poderá permanecer mais. A gravidade não permanecerá mais. E então este corpo tem que subir. Na era de Pérgamo, parágrafo 56, o profeta diz assim: note a harmonia do Pai e do Filho. Jesus nunca fez nada antes que ele fosse mostrado pelo Pai. São João, capítulo 5, versículo 19. Observemos isto, nós não podemos parar em cada frase desta, né? Mas nunca fez nada antes que fosse mostrado pelo Pai. E o irmão Brana diz: esta harmonia é para existir agora, entre o noivo e sua noiva. Ele lhe mostra sua palavra de vida, ela a recebe. Ela nunca duvida dela. Por conseguinte, nada pode causar-lhe dano. Ó irmãos, se você nunca duvidar da palavra do noivo, nada pode causar-lhe dano. Já pensaste sobre isto? Nada pode causar-lhe dano. Se nada pode causar-lhe dano, ninguém pode lhe causar dano. Não haverá falso neste mundo que vai causar dano ao verdadeiro. Não haverá falsos ungidos que vai causar dano ao eleito, que vai impedir um eleito de estar em harmonia tal com Cristo. Nada pode causar-lhe dano, nem mesmo a morte. Porque se a semente for plantada, a água a ressuscitará novamente. Eis aqui o segredo disto: a palavra está na noiva, como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela conhece o que Ele quer fazer com a palavra. Amém. Ela executa a ordem da palavra em seu nome, porque ela tem o assim diz o Senhor. Depois a palavra é vivificada pelo Espírito e se cumpre. Como uma semente que é plantada e regada, ela chega à plena ceifa, servindo o seu propósito. Quando o eleito, através do Espírito, vai entrando em harmonia com a palavra, vai entrando em harmonia com Deus, ele vai entrando em harmonia com a eternidade.
E andou Enoque com Deus. Ele foi andando, e ele foi se separando do mundo, e ele foi caminhando, e ele foi entrando em harmonia com Deus, e foi indo, e não se viu mais. Deixou esta vida que tem fim e entrou para a eternidade, porque alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Não foi da noite para o dia, foi muito tempo, mas ele foi sendo transformado, ele foi se harmonizando com Deus, com a eternidade, e daqui a pouco não se viu mais. A gravidade deixou de existir para ele, o tempo deixou de existir para ele. Vai andando com Deus, vai ouvindo a palavra, vai crendo nela, não duvide dela, vai colocando ela em prática, vai colocando, e o Espírito Santo em você a vivifica e faz com que ela seja cumprida, porque você mesmo não dá conta de cumprir com a palavra, com a mensagem, mas o Espírito Santo em você faz com que ela seja cumprida. Agora é a mensagem A Igreja e Sua Condição, parágrafo 33. Observe isto. Agora, quando a pomba desceu, João viu a Jesus e ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E João disse: Eu testifico. Vi o Espírito de Deus como uma pomba descendo e repousando sobre ele. Aleluia! Aí está você, a pomba e o cordeiro unidos. Isto é quando Deus e o homem se tornaram um. É quando o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba. Quando o Espírito Santo desce, Deus e o homem se tornaram um. Isto é quando o céu e a terra abraçaram um ao outro. Aleluia! Isso é quando Deus foi feito carne, trouxe isto. Isto é quando Deus desceu na forma de espírito e foi feito um homem e habitou entre nós. Isto é quando toda a eternidade abraçou-se mutuamente. Isto é quando a raça humana caída do povo de Adão e Deus, Jeová e todos os anjos vieram juntos quando Deus e o homem foram feitos um. Nesse grande memorial, dia quando João batizou Jesus. E você sabe de uma coisa? Dali em diante, o tempo não importava para Jesus.
tudo mais, tudo natural, perde o significado. Não importava se era deserto, se era Calvário. A irmã Isabel cantava um hino. Que importa esta cena, se eu ressuscitarei? Que importa este dia, se sou eterno e rei? Aleluia! E nos fez reis e sacerdotes com Ele. Que importa este dia, se sou eterno? Isso esmaga Satanás. Quando você, irmão, quando você, irmã, enfrenta a sua tribulação, a sua fornalha ardente, você diz: que importa este dia? Eu sou eterno. Aleluia! Isso foi o Calvário, mensagem Perfeição 83. O irmão Brana diz: não é um lugar para se vender flores, ou um pequeno lugar para se fazer isto ou aquilo. Foi um lugar onde Deus e o homem foram reconciliados, harmonizados. Foi um lugar onde a paz e a perfeita segurança foram trazidas à raça humana. E o profeta diz assim: você pode ir comigo esta noite, meu amigo pecador, ao Calvário, e pela fé aplicar este sangue à sua própria alma, e deixar o Espírito Santo vir e santificá-lo por seu grande sacrifício. Porque é através do Espírito Santo. Porque olha só o que ele diz na mensagem Futuro Lar 203. O Espírito Santo é eterno. É através dele que nos tornamos eternos. Através do Espírito Santo. Então você precisa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não pode haver harmonia. Sem o Espírito Santo não há harmonia na família. Toma a mensagem unidade e veja o irmão Brana falando sobre isto. O pai com a mãe, com os filhos, como todos deveriam ser um, em harmonia, mas sem o Espírito Santo é impossível harmonia na família. Sem o Espírito Santo não haverá harmonia na igreja, não haverá harmonia entre os ministros. Mas o Espírito Santo trata de colocar tudo em seu devido lugar. Quando há alguma coisa complicada, como diz o irmão Brana, levanta-se uma questão. Mas é só observar como que no final da reunião tudo se harmoniza. O Espírito Santo faz isto. O Espírito Santo é que é o eterno, ele trata de harmonizar as coisas. Mas olha aqui na mensagem Atos do Espírito Santo, parágrafo 90, o irmão Brana fala sobre a construção do templo de Salomão. E como que
aquelas pedras foram cortadas em diversos lugares, e os edificadores começaram a trabalhar, e eles foram edificando, e houve uma pedra que ela era esquisita. Encontraram uma pedra de aparência esquisita. Eles não puderam usar aquela pedra. Disseram, esta pedra não é boa, e jogaram-na fora em cima de um monte de ervas daninhas. Ela tinha uma aparência estranha. E eles tentaram levantar o edifício. E chegaram a um lugar e colocaram todas as pedras e as colocaram desse jeito. E chegaram a um lugar e não puderam encontrar nenhuma pedra para encaixar naquele canto. A coisa desarmonizou por completo. Não teve mais harmonia entre as partes, entre as pedras, entre a madeira, e o edifício parou. Parou, a coisa virou uma confusão. E eles foram construindo e continuaram, irmão, mas não vai. E o edifício subiu até determinada altura, eles não puderam subir mais, pois precisavam de uma pedra angular, e eles olharam em todas as pedras, tentando encontrar a pedra, mas não puderam. E a primeira coisa, você sabe, alguém foi até um monte de ervas daninhas, e a própria pedra que eles rejeitaram era a pedra angular principal. Irmãos, homens começaram a edificar a igreja no decorrer das eras, mas houve uma coisa que eles deixaram de lado, porque era estranho, era esquisito, e foi edificando, e foi indo, e a coisa desarmonizou tudo, e o mundo entrou para dentro das igrejas, e virou só denominacionalismo, e virou uma bagunça que o edifício não pode continuar. Mas houve alguém que saiu ali num cantinho, fora das denominações, fora da organização. Ele foi lá no meio do mato, lá nas montanhas, e lá ele encontrou a coisa que os demais rejeitaram. Ele encontrou ali o Espírito Santo completo, com a revelação completa, tirando o homem da frente e harmonizando as Escrituras de Gênesis a Apocalipse. E o edifício pôde ser edificado novamente. E aqui está sendo formada uma igreja que pode se harmonizar com Cristo. Deus em seres humanos, Deus e o homem se tornando um novamente. Isto vai aperfeiçoando, e daqui uns dias este mundo vai vir. Não se verá mais os Enoques. Aleluia! O Espírito Santo, você está, pois, na eternidade agora, onde você esteve o tempo todo, mas você simplesmente acaba de reconhecer o que sucedeu. Ele menciona aqui, Efésios 1:10, ele diz, agora a plenitude do tempo tem vindo. Ele diz, não é chamado uma dispensação, nem o sétimo dia, é chamada a plenitude do tempo. A plenitude do tempo tem vindo. É aí quando o tempo tem se cumprido. Quando não há mais tempo, entras à eternidade.
E ele diz aqui na mensagem, o tempo da unidade, o sinal, parágrafo 115. A coisa que temos ensinado para vocês aqui, o tempo da unidade está à mão, porque Deus está juntando a igreja para estar no rapto, para ir ao casamento, para a grande união. Quando Deus e o homem se unirá para a eternidade, quando criaturas do tempo se unirão com o eterno. Isto foi uma vez feito na forma de filho do homem na terra, e ele teve que dar sua vida para trazer um poder, para unir outro homem com este poder, para a noiva de Jesus Cristo. Aquilo trouxe um poder para unir a noiva. E agora a igreja está unindo a si mesma ao corpo de Jesus Cristo. Tem a si mesma livre, separada de cada pequeno grilhão, preparando a si mesma a união entre eles. Oh, o amor e o regozijo! Que mais, irmãos? Regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, diga a mesma coisa, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, regozijo, e o Espírito Santo se movendo no meio deles. Oh, que tempo! E nós vemos as nações se ajuntando. Esta é a mensagem, o tempo da unidade, parágrafo 120. Vemos os cabeças das igrejas juntos, vemos o comunismo ajuntando, os ismos se unindo, e agora vemos a noiva se unindo com a palavra. Oh, tempo em que os santos se levantarão para se unirem com Jesus Cristo para a eternidade. Estamos nesse tempo. Veja a união. Deus ungindo a igreja com sua palavra, a palavra com a igreja, para que ambos se tornem o mesmo. Diga isto e isto acontecerá. Faça isto e isto acontecerá. É isto é eu perante ti, isto sou eu provendo. Oh, irmãos, Josué cumpria a palavra. Nós aprendemos isto. Ele não trouxe a palavra, não deu mandamentos, ele cumpria a palavra. Mas ele cumpriu a palavra de tal maneira que ele se tornou um com aquela palavra, que ele pôde apenas dizer: sol, para, lua, para. O tempo parou, harmonizou com a eternidade, ficou parado por quase um dia inteiro. Diga isto e isto acontecerá. Sabe por que aquela irmã lá de Mênfis sabia que o irmão Branham estava indo, irmão Jorge? Cadê o irmão Jorge? Ela orou até que ela entrou em harmonia com Deus. Ela entrou em harmonia com a eternidade que ela viu. E a palavra veio para ela. Parou o avião lá, parou as horas, parou tudo. Parou o tempo até o profeta estar disponível de novo. Aleluia! Sabe por que o Espírito Santo desceu lá na casa da irmã Ratmuser e disse para ela dizer o que ela queria?
ela estava em harmonia com a palavra, de tal maneira que quando ela ouviu, foi dito aqui, né? Quando ela ouviu, ela não podia dizer outra coisa. Isto é a pura verdade. Isto é a verdade, isto é a palavra de Deus, porque ela havia se tornado um com a palavra, estava em harmonia com a palavra, então a palavra estava nela. Pode falar que vai acontecer, pode falar que vai descer o que você precisa. Você crê nisto? Aquela irmã viúva, eu fiquei pensando naquilo. Ela não tinha filhos e ela pediu filho para Deus. Ela vivia em harmonia com a palavra e Deus deu o filho para ela. Você quer ter um filho? Quantas pessoas, quantos casais não têm filho? Desejo ter um filho. Aquela irmã lavou roupas para sustentar aquele rapaz. Você está disposta a lavar roupa para sustentar o seu filho, irmã? Então peça o filho para Deus que Ele vai te dar. Peça o filho para Deus que Ele vai te dar. Talvez haja alguém aqui nesta noite. Peça, creia no seu coração. Você veio nesse encontro, você não veio para aparecer, você não veio para passear, você veio se harmonizar com a palavra. Você veio se harmonizar com o Espírito Santo. Então peça o que você veio buscar. Ele te dará. Porque você está na eternidade agora. Na eternidade não há enfermidade. Na eternidade não há raiz de amargura. Não há rancor na eternidade. Tudo é amor, tudo é perdão. Cai por terra a raiz de amargura. Seja liberto desse egoísmo que não deixa Deus se manifestar em você, meu irmão. Esse egoísmo, minha irmã. Harmoniza-te com o Espírito Santo, harmoniza-te com a palavra. Deixa a raiz de amargura sair, a enfermidade sai. A que era estéril deixa de ser estéril. Aleluias! Louvado seja Deus. O que é que você precisa nesta noite? Feche os seus olhos. O que é que você precisa nesta noite? Renda-se a Ele completamente. Renda-se ao Espírito Santo. Deixa o tempo, esqueça o tempo, esqueça a matéria que se desintegra. Esqueça tudo, toda a circunstância, porque isto não importa mais. Você é eterno, o Espírito Santo eterno está em você. Confirma a palavra, aquilo que você crê em seu coração. Fique de pé, você que veio para ser curado. Fique de pé, você que veio para ser curado. Ser curado em nome de Jesus Cristo, porque na eternidade não tem enfermidade. Na eternidade não tem problemas alguns. Não há indiferença entre marido e esposa. Reconciliação. Está você precisando de uma reconciliação com seu marido, uma reconciliação com a sua esposa? Faça isto agora. Não perca esta oportunidade. Leve esta bênção. É para você, é para a sua família. Clame por seu filho agora. A irmã Hatmuser pediu e os filhos dela vieram quando ela estava em harmonia
Aleluia! Não duvide, mas creia. E quando esta harmonia estiver completa, o tempo e a eternidade se harmonizarão por completo, e todos juntos seremos transformados. Os que morreram em Cristo ressuscitarão, e juntos subiremos e estaremos sempre com o Senhor. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe, Deus complete e confirme a sua bênção. Aleluia! Graças a Deus. Depois de você ouvir Deus falar, eu não vou nem perguntar se você quer dar glória a Deus. Eu vou dizer assim: dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Você ouviu Deus falar. Deus falou com você. Deus falou no seu coração. Deus te curou. Deus te deu o que você precisava. Então dá graças a Deus. Dê glórias a Deus. Obrigado, Senhor, pelas palavras de conforto, de ajuda, de cura, de libertação, ó Pai. Continue com o teu povo, com a tua unção sobre cada um. E que o Senhor continue abençoando o pastor Welton. Que o Senhor continue mantendo esta unção sobre ele. Ó Deus, sua família, em todo o teu povo, em toda a terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.